Agora sim, estamos em contato com a professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Caxias do Sul, Sinara Jaroszewski. Professora Sinara, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por nos atender, nos receber numa segunda-feira pela manhã. Agradeço também a oportunidade de conversar aqui com vocês, em nome da universidade e também do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Caxias do Sul. Muito bem, então, professora Sinara, então esse serviço é disponibilizado gratuitamente à comunidade a partir do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UX. Então é o curso de Ciências Contábeis oferecendo orientação sobre declaração do imposto de renda. Já vem sendo oferecido esse serviço há algum tempo? Conta um pouquinho da história desse serviço para nós. Então, né, o Núcleo de Apoio Fiscal da Universidade de Caxias do Sul, ele é um convênio firmado com a Receita Federal do Brasil, e, na verdade, nós temos aí um contato direto com os nossos colegas ali da Receita Federal e também professores que estão ligados, né, à própria Receita, e nós fornecemos, então, orientações. É bem importante salientar que nós não preenchemos declarações, não efetuamos a confecção delas, apenas orientamos dúvidas pontuais. Então, o contribuinte, ele entra em contato conosco através de e-mail, e através desse e-mail ele pode tirar dúvidas diretamente escrevendo a sua mensagem, ou então nós fornecemos também um agendamento via Google Meet. Aí enviamos esse link, né, e ele também pode conversar conosco através desse link com um agendamento de horário. Esse serviço já é prestado à comunidade há bastante tempo, eu acredito que tenha mais de 5 anos, eu assumi no início do ano passado a coordenação, né, junto à UNAF, e aí ainda a gente atende, né, dúvidas de pequenas empresas, microempreendedores individuais, pessoas físicas nessa época. Então, assim, é um serviço gratuito de orientação para toda a comunidade. Muito bem. Professor, meu colega jornalista também, Ariel Rossi Grifante, tem questionamentos. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Só para frisar o que a senhora acabou de colocar, é um serviço de orientação. O núcleo, ele não faz as declarações não para as pessoas, né? Não, ele só orienta. Então, a pessoa chega com as dúvidas, né, com as suas dúvidas de como fazer, de como poderia, né, declarar determinados rendimentos ou então bens e dívidas que envolvem a sua declaração. Nós olhamos, né, essa documentação, nesse caso, como estamos em pandemia, então, como tudo é à distância, as pessoas enviam fotos ou PDFs desses documentos, nós analisamos e orientamos, não confeccionamos declarações, tá? Esse não é o nosso papel. O nosso papel é de orientar. Bom, vamos então, professora, a orientações básicas, então. Valor a partir do qual se começa a ter que declarar, quem não está nessa faixa tem que fazer alguma coisa também. Então, assim, ó, quem teve rendimentos acima de 28.559 no ano de 2020 está obrigado a declarar. E o ano passado nós tivemos 2 auxílios que o governo concedeu, né, para as pessoas aí em função de falta de emprego ou redução de carga horária de trabalho. Um se chama auxílio emergencial e o outro benefício emergencial. Então, o auxílio emergencial, ele era destinado àquelas pessoas que não tinham carteira assinada, né, não tinham vínculo seletista de trabalho. Então, essas pessoas não podem ter recebido, né, acima de 22.847 para terem recebido o auxílio emergencial junto nesse valor. Então, quem recebeu mais do que isso vai ficar sujeito à devolução do auxílio. E essa devolução, ela se dá, então, automaticamente pela transmissão da declaração. E quem, então, não recebeu esse auxílio, recebeu o benefício que era das empresas que reduziram os contratos de trabalho, esse normalmente ele é declarado e aí não há limite, né, porque foi em função da carga. Mas também aquelas pessoas que têm patrimônio, e aí o patrimônio é bem importante saber que são bens, que são direitos, e aí envolve, por exemplo, carro, casa, moto, conta corrente, aplicações bancárias,
Na soma do conjunto desses bens e direitos, quem ultrapassou R$300 mil, mesmo que não tenha atingido o rendimento, também está obrigado a declarar. E no ano de 2020, muitas pessoas, né, acabaram investindo em bolsa de valores. Então, R$1 investido na bolsa de valores já obriga o contribuinte a declarar imposto de renda. Então, tem essas questões também. Então, não são só os rendimentos que obrigam o contribuinte a declarar, né? Nós temos essas outras situações. Outra situação também que aconteceu, né, em função da pandemia, aí, o resgate do fundo de garantia, também é um rendimento que acima de R$40 mil obriga o contribuinte a declarar, né? Então, tem essas situações que nós precisamos estar atentos. Rendimentos isentos acima de 40 mil são obrigados, né, obrigam o contribuinte a declarar. E aí inclui o FGTS, a rescisão do contrato de trabalho, se recebeu alguma doação ou alguma herança. Então, no conjunto, também obriga o contribuinte a declarar. Então, não são só os rendimentos, tem que ficar atento a isso. Nesse caso, prof, soma a rescisão do contrato mais o FGTS ou cada um separado abaixo desse teto de 40 mil? Somam os dois, né? No conjunto dos rendimentos, então, vamos imaginar lá que você tivesse um X tempo de trabalho na empresa e você tivesse 35 mil de fundo de garantia. E aí a sua rescisão de contrato de trabalho, a parte isenta, deu 7 mil. Então, na soma dos dois, já dá 42 mil. Isso já obriga você a declarar o imposto de renda. Com relação também, prof, a essa questão que a senhora traz, se houve resgate de fundo de garantia, que cresceu no ano passado, é porque muita gente foi desligada ou se desligou dos contratos CLT, e houve também um crescimento muito grande de registros de microempreendedores individuais, o MEI. Exato. Como fica a declaração para quem, então, teve uma parcela do ano sob CLT e depois sob MEI? Então, né, o MEI é bem importante a gente ter em mente que ele é vinculado ao CPF, né? O MEI, ele tem uma personalidade jurídica, mas ele é praticamente o CPF da pessoa. Então, as movimentações que o MEI faz durante o exercício na sua conta corrente, normalmente pessoal, né? Ele tem que também tomar um cuidado, buscar orientações sobre isso, porque são dois rendimentos tributáveis. Aquele que ele tinha lá da empresa, né, que ele foi desligado por algum motivo, e mais o rendimento do microempreendedor individual. Então, ambos, né, são rendimentos tributáveis. É bem importante observar, porque as pessoas pensam que o MEI tem rendimentos totalmente isentos. E isso não é uma verdade. Então, existe uma fatia do rendimento, que nós chamamos de presunção de lucro, e essa fatia, sim, é isenta, né? Mas todo o restante nós temos que cuidar qual é a movimentação para declarar isso também como rendimento tributável. Então, é tudo da mesma declaração quando tratamos de pessoa física. Porém, agora, até 31 de maio, né, o microempreendedor individual, ele também precisa acertar as contas com a Receita e declarar a receita do seu CNPJ. É uma declaração que se faz automaticamente no site da Receita Federal, acessando o portal do microempreendedor, e ali se declara os dados da receita do microempreendedor individual. Então, são duas declarações separadas, a declaração do MEI e a declaração desses rendimentos do MEI na pessoa física. Então, funciona dessa forma. Sim. Professor, eu lembro do tempo em que era necessário fazer a declaração de isento em agência lotérica. Quem não está em nenhuma dessas faixas, não se enquadra em nada disso, tem que fazer alguma coisa? Não tem mais isso nem de forma online? Não. Na verdade, a Receita Federal fez isso até um período, agora não estou lembrada o ano. Então, nós tínhamos que acessar o site da Receita Federal e nos declararmos como isentos. Isso não existe mais porque a Receita já achou formas de fazer o cruzamento disso. Então, as empresas, né, até o 5º dia útil ou até o dia 7 de cada mês, elas enviam informações para o governo com os nossos salários, com os nossos dados,
os bancos enviam informações para a Receita Federal acima de R$2.000, quando as nossas transações são acima de R$2.000, eles automaticamente são obrigados a declarar, né, a informar. Então, existem formas de confirmar se o isento realmente é isento da declaração. Muito bem, professora Sinara, nós temos perguntas também, o Corlate vai fazer, mas é pergunta de quem nos acompanha pelas redes sociais. Legal. Bom dia, professora. Pergunta de um internauta. Ele pergunta o seguinte: quem mora no exterior e não declarou que deixou o país deve declarar os bens? Então, Corlate, como é que funciona? Quem saiu do país há mais de 12 meses, né, e isso se deu, esses 12 meses foram fechados em 2020, até fevereiro deste ano deveria ter comunicado a saída definitiva do país, tá? Se não comunicou, continua declarando como cidadão brasileiro normalmente, porque o governo, ele ainda não sabe que você saiu porque você não comunicou. Então, agora, até 31 de maio, que é o último dia da declaração do imposto de renda, essa pessoa vai fazer uma declaração de ajuste anual normal. Se tivesse comunicado, faria uma declaração de saída definitiva do país, né? E aí, depois dessa declaração definitiva, ficaria isento de prestar essas informações ao governo brasileiro. Então, nesse momento, se a pessoa saiu e não comunicou a saída definitiva, faz uma declaração de ajuste anual, cumprindo as regras de obrigatoriedade que estão estabelecidas no território brasileiro. Muito bem, questionamento do internauta respondido, Ariel. Perdão, mas... Professora, as pessoas também sempre ficam em dúvida todos os anos sobre o que elas podem incluir no imposto para abatimento, né, da declaração. Por exemplo, despesas médicas são muito comuns, né? Nessa categoria de elementos, o que a senhora orienta, recomenda para que as pessoas apresentem na declaração? Então, funciona assim. Quem usa as deduções da declaração do imposto de renda são aqueles contribuintes que fazem a declaração por deduções legais, que comumente nós chamamos de declaração completa. Então, as deduções, elas são aproveitadas para esses contribuintes. Para aqueles contribuintes que fazem a declaração pelo modelo simplificado, o governo já concede um desconto automático sobre os rendimentos e aí ele desconsidera as deduções. Que deduções nós podemos aproveitar? As despesas médicas e de planos de saúde, clínicas, né, e também outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, como psicólogos, sem limite de dedução. Só que aí nós temos que cuidar com a comprovação disso, que são os recibos, os documentos, o informe de rendimentos da empresa que informa o desconto do plano de saúde. Então, essas são as comprovações. No caso de despesas com instrução, que é quando as pessoas estudam, né, tanto creche, pré-escola, ensino fundamental, médio e superior, também, né, com as comprovações, mas aí ocorre um limite de R$ 3.561,50 por ano. Essa é a parcela dedutível, o restante não é dedutível. E muito importante salientar que compra de livros, curso de línguas, formatação de trabalhos não são incluídos, né? Não são dedutíveis. E depois nós temos também os planos de previdência privada, para quem tem os PGBLs, né? O PGBL, ele é considerado como um pagamento dedutível, então também podemos inserir. E a pensão alimentícia, né? Que são os mais comuns. Então, a pensão alimentícia, na verdade, para quem paga ela é dedutível do seu rendimento, e para quem recebe, ela é, então, tributável, como se fosse recebida, né, de uma pessoa, de uma fonte pagadora normal. Então, essas são as mais comuns. No caso da pensão alimentícia, é só aquela que é feita de forma judicial, aquela que é feita de acordo verbal também? Como é que pode ser feito? Então, a pensão alimentícia só vale a que é feita por homologação judicial,
ou por escritura pública, que é aquela registrada em cartório, né, por convenção das partes, mas existe a força do registro. Então, se você sentar lá na frente do seu cônjuge e combinar com ele uma pensão, essa não vale para dedução, né? Essa pode ser, como nós chamamos, uma despesa glosada. A Receita pode desconsiderar isso da sua declaração. Então, o que vale é a judicial e a por escritura pública. A por liberalidade não vale. Interessante. Ariel? Professora, vira e mexe durante a declaração que as pessoas, no fundo, querem saber se elas vão ter que pagar imposto ou se vão ter restituição, né? Isso é meio que universal. Nesse sentido, a senhora pode esclarecer assim, o que para a pessoa olhar para o seu panorama financeiro, até levando em conta tudo o que aconteceu em 2020, né? Foi um ano completamente atípico em relação às despesas, às movimentações financeiras das pessoas. Então, qual é a tendência? Quem tem tendência a receber, quem tem tendência a pagar? E já emendando isso, prof, a restituição ela já começa dia 31 de maio, é o prazo, né? Porque houve a prorrogação da declaração até 31 de maio, mas não se mudou o calendário de restituição, que vai, a primeira parcela já em 31 de maio e vai até setembro. É isso, né? Isso mesmo. O que aconteceu, né, nesse meio tempo aí em que nós tivemos um panorama de pandemia agora em 2021, no início muito semelhante ao 2020. Nós tivemos pelo Senado aprovada a declaração até 31 de julho, mas o governo bateu o martelo aí até 31 de maio. Então, nós temos até 31 de maio para declarar. Até agora, não mudou o calendário de restituição, mas isso não quer dizer que não possa mudar, né? Então, qual é o panorama? Aquelas pessoas que não têm dependentes, aquelas pessoas que, graças a Deus, não têm despesas médicas, que talvez não estejam no momento de estudos, né? Então, elas têm uma retenção de imposto de renda considerável durante o ano de 2020. Então, muito provavelmente, essas pessoas tenham a restituição do tributo. Aquelas que, numa situação contrária, né, tenham mais despesas médicas, tenham dependentes, filhos ou pais e avós que estejam enquadrados na legislação, talvez também tenham restituição. Mas algumas, quando tem mais do que uma fonte pagadora, por exemplo, né, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um vínculo empregatício durante o dia e tenho um vínculo empregatício à noite com a universidade. Quando eu declaro que eu somo essas duas rendas, eu acabo pagando imposto de renda, porque cada fonte tributa lá mês a mês individualmente. Então, as pessoas que têm mais do que uma fonte de renda ou que têm fontes de renda de pessoas físicas, por exemplo, os profissionais autônomos, advogados, engenheiros, os próprios médicos, normalmente essas pessoas, elas acabam vendo aí no final, né, da sua declaração, um valor a pagar de imposto de renda. E esse valor, ele pode ser parcelado, limitada a uma parcela de R$50 por mês em até 8 vezes corrigido pela Selic. Muito bem. Professora, também é importante lembrar que declarar o imposto de renda pode ser uma oportunidade de prestar solidariedade, de ajudar entidades. Como é que tem alguma mudança? Como é que está ocorrendo este ano? Então, quem conseguiu, né, se planejar, se organizar e doou até 31 de dezembro do ano passado, conseguiu escolher aí entre o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, cultura, desporte, pessoas com deficiência, e aí agora pode lançar na sua declaração essa dedutibilidade. Mas as pessoas que desejam fazer agora a sua doação podem, então, fazer para o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, né, até o limite de 6% do seu imposto. Então, hoje, né, nós temos aí a possibilidade de fazer para esses dois fundos, porém, apenas para aqueles contribuintes que fazem a declaração por deduções legais. Então, com o benefício do imposto, apenas para aqueles que fazem a declaração no modelo de deduções legais. Quem faz no simplificado, se tiver possibilidade de doar, fica aqui o meu apelo que doe.
mas não tem o benefício no tributo. Tá? Então, funciona dessa forma. Então, eu deixo aqui, né, sempre o meu apelo para esses 2 fundos muito importantes, que atendem pessoas em vulnerabilidade social aqui da nossa cidade, especialmente agora com a chegada do inverno, né, que nós temos um inverno aqui na Serra que é complicado muitas vezes. Então, fica o meu apelo para que as pessoas se conscientizem e façam suas doações. Ariel? Professora, a gente fala bastante da declaração pessoa física, mas também temos a declaração pessoa jurídica, que também o ano passado houve muitas transformações no que habitualmente as empresas vinham tendo em relação à receita e despesa. Inclusive, hoje houve vários financiamentos, como o Pronamp, que foi concedido o empréstimo federal para manutenção, especialmente ali do setor de comércio e serviços. O que muda, qual é o quadro, quais são as orientações com relação à declaração das empresas, das pessoas jurídicas? Nós temos mudanças fundamentais em relação ao ano passado, as orientações são as que já eram, e qual é a previsão nesse segmento? Na verdade, assim, as pessoas jurídicas não têm mudança, né? O que aconteceu com a questão do Pronamp foi justamente um programa de apoio financeiro às micro e pequenas empresas, em que o governo federal concedeu, né, com um juro bastante beneficiado. Então, com base na Selic, mais um percentual de spread bancário, que é o ganho lá do banco. Mas a parte de doações para as empresas não tem mudança. Né? Então, hoje nós doamos até um limite de 1% do valor do imposto, né? Podemos fazer essa doação e aí recolher através de um boleto, né, emitido aí pelos órgãos, no caso aqui de Caxias do Sul, por esses fundos que controlam, e recolher aí na rede bancária. E depois abater isso do imposto de renda. Então, isso vale para aquelas empresas, né, que têm um imposto de renda para pagar. Então, no caso que você fez a conexão aí do Pronamp, essas empresas são optantes do Simples Nacional, em sua maioria, que é o Sistema Simplificado de Arrecadações do Governo Federal. Então, esse sistema, ele não recolhe imposto de renda separado, ele recolhe unificado na guia do Simples Nacional. Então, essas empresas, elas podem sim doar, né, dependendo da capacidade financeira delas, mas elas não podem utilizar isso como benefício tributário. Então, isso não há previsão de utilização para as empresas do Simples Nacional. Muito bem. Professora Sinara, a gente está quase encerrando essa entrevista, mas eu quero prestar um depoimento, uma historinha pessoal que aconteceu há muitos anos comigo, que de repente serve para ajudar também algumas pessoas. Eu era daquela faixa de cidadão que achava, não, nunca vou pagar imposto de renda, eu ganho um salário baixo e tal. Mas aconteceu, uma vez a empresa que eu trabalhava, ela não mandava o aviso lá, não mandou o aviso. E passou, tipo, nem R$100 dessa faixa. Eu fui descobrir, sabe como? Eu fui fazer alguma coisa e o meu CPF estava cancelado. Então isso... pode acontecer. A pessoa, não, mas eu recebo pouco, não passou, tipo, R$80, assim, daquele limite e tal, e eu acabei tendo o CPF cancelado. Isso faz mais de 10, 15 anos atrás. Então, Márcio, né, passou R$1, você já fica obrigado. Então, e as pessoas, elas só descobrem isso quando elas precisam de um financiamento, quando elas vão lá na Caixa Econômica Federal, talvez, né, pleitear um financiamento de casa própria, ou então elas precisam de alguma linha de crédito, ou vão financiar o seu veículo, e aí descobrem que o CPF está com pendências. Então, qual é a minha recomendação? Nos acessem, nos busquem, né, mandem para vocês, um trabalho extremamente sigiloso, nós não falamos nomes, nós não divulgamos dados, mas assim, 28.559,70 para quem não teve o auxílio emergencial e 22.847,76 para quem teve o auxílio emergencial. São os limites. Então, nós temos que observar isso. Ultrapassou os limites nesta condição,
está obrigado a declarar, sob pena de suspensão do CPF. E ainda, quem manda a declaração em atraso tem uma multa mínima de R$ 165,74, independente de ter ou não imposto a pagar. Então, essa conta, ela fica mais pesada, né? E bem importante também, Márcio, para quem tem imposto a pagar, é ter saldo na conta corrente quando agenda o débito automático. Porque a Receita Federal, ela não faz débito utilizando o limite do cheque especial. Então, você fica devedor, e aí fica correndo juros e multa pelo atraso do imposto. Então, nós temos que ficar também atentos a isso. É necessário ter saldo na conta para que ocorra o débito, né, que você agendou lá quando transmitiu a sua declaração. Muito bem. Então, professora Sinara, para a gente encerrar de fato, orientações finais para o pessoal procurar o serviço, como é que faz? Vamos reforçar, então. Então, vocês podem nos acessar através do e-mail NAF, N de nada, A de amor, F de faca, @ux.br. Bem simples. Bem simples. Nós estamos com uma demanda, assim, bem... Isso, Ariel, isso mesmo. E nós estamos com uma demanda bastante forte agora nesse período, né, com a prorrogação do nosso imposto de renda, mas assim, nós talvez não respondemos na velocidade que a comunidade gostaria, mas nós respondemos a todos os e-mails. E para quem deseja também, né, fazer um contato mais pessoal online, vamos dizer assim, né, pode também nos enviar aí um e-mail e nós marcamos um encontro virtual. Então, através do Google Meet, nós também atendemos com horário marcado as pessoas que desejarem fazer dessa forma. Ok, então, professora Sinara, muito obrigado pelos esclarecimentos e qualquer coisa também nos avise aí que a gente ajuda a informar esse serviço essencial aí que a UX está prestando. Que bom, eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição aí da comunidade, quem precisar pode nos acessar, nos procurar, estamos sempre à disposição.